Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Então, primeiramente, queria me desculpar novamente com vocês, né? Porque eu não gravei o vídeo semana passada, né? Eu me programei para lançar em uma sexta-feira, só que aqui perto de casa tem um campinho de futebol, sabe? Uma arena, que aí de vez em quando a galera entra em caos, né? A galera começa a xingar todo mundo, é uma loucura, né? Então isso começou a sair no áudio. Então eu preferi, não vou gravar hoje, né, para ficar tudo certinho e gravar outro dia, com mais tranquilidade. E aí, vamos fazer então hoje, né, tudo certinho, né? Se tiver algum barulho, eu estou escutando algum barulho lá de fora, né, desse campinho, mas não está tão intenso quanto da último dia, então vamos lá. Tinha até juiz, né? O cara estava apitando, né? Então não estava condições mesmo. Vamos ver hoje, espero que dê certo, né? Essas são as loucuras do ensino remoto. Tá, então, na aula de hoje, né, nessa segunda semana, vamos ver as classes de palavras, né? O que são classes de palavras? Elas são uma área dentro do estudo da morfologia. O que é morfologia? Quando a gente pensa em linguística, em língua portuguesa, a gente tem diversas subdivisões que são nossos estudos, que tem fonética e fonologia, que é o que a gente vê os sons. Né? Quais são os sons do português? Então, A, E, I, O, U, B, C, né? Que são os sons possíveis de serem enunciados no português. Assim como se a gente fosse ver de outras línguas, sei lá, the, ou algo do tipo assim, são as fonéticas, as fonologias dessas línguas. Depois da fonética tem a morfologia. A morfologia vai pegar esses sons, unir e identificar quais são as estruturas, né, das nossas palavras, né, como é que elas se formam e como se classificam. Né? Então, a gente vai entender, né, como é que se formam palavras, como é que são os seus radicais, classificações e tudo mais. Na aula de hoje, vamos entender como é que se classificam palavras, certo? Que é o conteúdo de classe de palavras. Depois disso, tem a sintaxe. Né? A sintaxe é quando você pega essas palavras e coloca numa frase, numa oração, em que essa palavra vai estar em relação com outras, né? Com verbo, com substantivo, aí tem um sujeito, temos o predicado, mas não se preocupe que nós vamos ver isso logo em seguida, né? E também tem a semântica, né? A semântica seria, tá, você tem os sons, você tem as palavras, você tem as orações, mas e o sentido disso? Então, a semântica está aí para estudar o sentido do nosso discurso. E por aí vai. Então, na aula de hoje, a gente vai ver as classes de palavras, que no português são 10. São 10. Eu sei que parece loucura, sei que parece viagem, mas, na verdade, como é algo que a gente usa todos os dias, todas as horas, então a gente vai ter agora a visão de interpretar cada uso desses nessas 10 classes. E eu digo logo o spoiler, só tem 5 mais complicados. O resto aí é só mais fácil, só para poder diferenciar mesmo. Vamos começar então pela classe principal da nossa língua, que é o substantivo. O substantivo ou nomes, são as palavras que a gente usa para nomear tanto seres, tanto pessoas, animal, objeto, sentimento, qualidade, por aí vai. Tudo que eu puder nomear é substantivo. Então, se eu for olhar aqui ao meu redor, eu posso falar ventilador, parede, computador, porta, janela, sono, fome, azulejo, Danilo, Belém, tudo que eu posso nomear é um substantivo. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, dessa música, que é A Paz. E diz assim, a paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Né? Então, eu marquei de negrito os substantivos. Só está aqui o eu embaixo marcado, mas foi confusão na minha cabeça. Então, paz, coração, vento, tufão, pés e chão
são palavras que a gente usa para nomear o mundo. Veja que nem todas elas são, de fato, palpáveis. Então, tufão, né? Coração, que não é bem o órgão, né? Mas isso é para uma outra aula que a gente vai chegar lá, que são as figuras de linguagem. Então, esses são os substantivos. Tá, e aí temos os adjetivos, que eles são palavras que a gente vai utilizar para caracterizar substantivos. Né? Então, a gente vai nomear o mundo, mas só dar nome às coisas não especifica. Né? Então, eu falo parede. Tá, mas qual parede? Né? Como é que essa parede se diferencia de outras? Eu posso falar assim, essa parede branca, essa parede larga, essa parede alta. Né? Então, eu uso outras palavras que servem para caracterizar os nomes. Essas palavras são os adjetivos. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Porque o adjetivo e os nomes, eles têm algumas semelhanças que a gente pode se confundir, visto que, em alguns contextos, os substantivos podem se tornar adjetivos. Né? Então, quando eu digo assim, amigo, né? Amigo, no geral, é um substantivo. Né? Porque como é que eu posso ter uma cola, né? Um macete de substantivo? Eu posso ter essa cola quando eu insiro um artigo antes do nome, antes da palavra. Então, se eu falo amigo, será que isso é substantivo? Aí eu boto, o amigo. Então é. O adjetivo, ele não pode ser antecedido por um artigo. E aí, eu posso, de alguma forma, adjetificar os nomes. Por exemplo, aqui, Maurício me ofereceu um ombro amigo. Né? Esse amigo, ele atribui uma qualidade a esse ombro. Não é mais qualquer ombro, é um ombro amigo, certo? Só que assim, esse amigo, ele também é um substantivo em outros contextos. Então, se eu falo, meu amigo está doente, então aqui ele é um nome. Sei lá, Danilo é o meu amigo. Amigo aqui é um substantivo. Né? Então, que fique clara essa diferenciação para a gente não ficar confuso. Mas eu acho que o macete do artigo, ele é essencial para te diferenciar adjetivo do substantivo. Mas lembrando, o que é importante numa língua portuguesa? O substantivo. O que eu nomeio. O adjetivo, ele vai caracterizar, qualificar esses nomes. Então, ele tem uma função mais secundária, certo? Para especificar as coisas. Vamos continuar. Agora, os verbos. Depois dos nomes, o que é mais importante? Os verbos. Porque a gente vai nomear as coisas, mas só que a vida, ela não é estática, ela não é parada. Então, eu preciso de uma classe de palavras que vai indicar a dinâmica das coisas, o tempo das coisas, o modo, e esse é o verbo. Então, nomes e verbos são as palavras mais importantes da língua. O que está ao redor, né, as 8 classes que faltam, né, elas são classes que vão contribuir na ligação entre nomes e verbos. Né? Então, o verbo, ele vai ter 3 propriedades. Ele pode exprimir ações, pode ser qualquer coisa, né? Correr, andar, levantar, chorar, rir, né? Indicam ações. Estados, pode indicar estados, né? Qualidade de pessoa, de seres. Então, eu sou professor, né? O verbo ser indica estado. Eu estou dando aula. O verbo estar indica estado. Então, o verbo pode indicar ação ou estado, ou ele pode indicar um fenômeno da natureza. Eu posso dizer assim, choveu muito hoje. Choveu muito hoje. Cara, nevou em tal local. Então, esses verbos não indicam ações humanas, né, ou animais, ou etc. Indicam uma ação que é da natureza, em que a gente não tem alguém que age nessa parte, apenas acontece naturalmente, certo? E aí o verbo, ele vai ter as suas flexões. Né? As flexões, a gente tem 5, mas algumas são juntas. Por exemplo, pessoa e número. A gente entende separadamente, mas elas ocorrem juntas. Então, a pessoa seria a primeira, segunda, terceira, e o número é o singular e o plural. Então, vocês sabem, né, que
quando a gente se comunica, a gente vai indicar quem está praticando aquela ação. Então, pode ser eu, tu, ele, no singular, ou nós, vós, eles, no plural, certo? Então, essa é a flexão número pessoa. Temos também a flexão de tempo e de modo, né? Porque as ações pelas quais a gente está comunicando, elas ocorrem no tempo. Então, eu estou dando aula agora. Eu dei aula ontem. Eu darei aula na sexta-feira. Né? Então, eu vou indicar a ação no tempo e de algum modo. Certo? Então, o tempo, ele pode ser presente, pode ser passado e futuro. Sendo que o passado e o futuro vão ter subdivisões. Né? Passado, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Futuro, do presente, do pretérito e do futuro, né? Então vai ter essas divisões. Quem vai ver com calma. Hoje é apenas uma revisão, porque esse conteúdo ele vai estar aparecendo em todos os momentos, mas a gente vai se debruçar em cada um deles no acordo do ano, né? Então não se preocupem com isso. Tá, e aí tem esse tempo e temos um modo. Então, o indicativo, presente do indicativo. O indicativo indica certeza, né, algo que ocorre. Eu dei aula ontem, eu dou aula, é uma certeza. Né? Se for do subjuntivo, ele vai ser da incerteza, da possibilidade. Então, eu posso falar assim, talvez eu dê aula sexta. Então, não é uma certeza, é uma possibilidade. E aí temos o imperativo. O imperativo, ele indica uma ordem, um pedido. Né? Então, eu posso falar assim, faça a atividade. É uma ordem. Né? Então, é o modo imperativo. E aí temos as vozes verbais, né? Que pode ser ativo, ou passivo, ou reflexivo. A gente vai ver isso com mais calma em próximos conteúdos. Mas, por enquanto, o que a gente pode dizer? A voz verbal tem a ver com sujeito e predicado do verbo. Né? O sujeito é aquele que vai agir sobre o verbo. Se o sujeito age sobre o verbo, então é a voz ativa. Agora, se aquele que age sobre o verbo está no predicado, então a voz é passiva. Mas não se preocupe, vamos ver isso com mais calma depois. Eu só estou abrindo o leque para quando chegar na hora a gente fazer o link com essa aula de hoje, certo? Vamos lá. E aí eu coloquei aqui as formas nominais do verbo, que é quando eu pego o verbo e transformo em um substantivo, né, de algumas formas. Então temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Né? O infinitivo ele vai me indicar ação ou estado. Né? Então, chorar, sorrir. Né? Ele vai ser percebido pela terminação em AR, ER e IR. O gerúndio ele indica continuidade, uma ação que ainda permanece acontecendo. Né? Então, algo que é duradouro. Ele vai terminar em NDO. Fala, estou estudando, comendo, fazendo, sendo, e etc. E, por fim, o particípio. Né? O particípio indica uma ação que já foi finalizada. Né? Então, termina com ado e ido. Tipo assim, parado, corrido, feito. Né? Quando eu falo feito, não é ado e ido, mas é um verbo que ele é irregular, que vamos ver uma outra hora. Mas o que interessa é a gente ter percebido que há uma forma nominal que indica finalização, certo? Vamos ver agora o pronome, né? O pronome, ele pode parecer um pouco complicado, porque tem bastantes pronomes. No entanto, não é tão complicado assim, porque é muito mais simples do que parece. Então, o pronome é a palavra, é a classe de palavras que vai representar o nome dos seres, ou seja, representar o substantivo sem dar nomes ou qualidade. Então, porque quem dá nome ou qualidade é substantivo e adjetivo. Então, eu vou representar esses nomes sem especificar. Eu vou substituir ou acompanhar substantivo e eu posso indicar a relação das pessoas no discurso. Vamos ver quais são os pronomes
para perceber esse conceito na prática. Então, tá aqui. Temos os pronomes pessoais. Pronomes pessoais vão indicar nomes, vão indicar pessoa do discurso. Né? Então, é pessoal porque eu indico uma pessoa, né? Um ser. Né? Um ser. Né? E aí, eu posso ter o pronome pessoal no caso reto ou no caso oblíquo. Qual é a diferença entre caso reto e caso oblíquo? Nas próximas aulas, nós vamos ver o que é sujeito, o que é objeto. Né? O que é objeto. Mas já, né, iniciando, né, já dando uma pequena revisão, uma pequena apresentação, em uma oração, eu tenho um verbo. Né? Eu tenho uma ação verbal. Só que tem alguém que pratica a ação verbal e tem alguém que sofre a ação verbal. Então, se eu digo assim, é uma frase bem simples. João estudou português ontem. João estudou português ontem. Então, o sujeito é quem pratica a ação verbal, o objeto é aquele que sofre a ação do verbo. Então, eu pergunto ao verbo, quem estudou ontem? Quem estudou ontem? João. Logo, João é o sujeito, porque é ele que age, é ele que está estudando. Então, apenas João pode estar na parte dos pronomes do caso reto. Logo, como é uma terceira pessoa, não falo de mim, eu não falo de ti, eu falo dele, que é uma terceira pessoa nesse discurso. Então, eu posso trocar, eu posso substituir João por ele. Ele estudou português ontem. Estudou português ontem, certo? E aí, o objeto, ele é aquele que vai completar o sentido do verbo, aquele que sofre ação verbal. Então, eu digo, João estudou português ontem. O que João estudou? Português. Logo, esse é o objeto. Então, ele só pode ser um pronome oblíquo. Pronome oblíquo, certo? E aí, é por isso, é por conta disso que a gente não pode falar frases como para mim fazer. Para mim fazer. Porque mim é um pronome oblíquo. Ele é um objeto. Logo, dessa forma, só quem conjuga verbo é pronome pessoal do caso reto. Então, o correto seria para eu fazer. Para eu fazer. Porque o eu é um pronome no caso reto. Logo, ele pode assumir a função de sujeito. Se ficar alguma dúvida sobre esse conteúdo, fiquem tranquilos que a gente vai repassar a parte de sintaxe, que é de sujeito, predicado, objeto, direto, indireto, nas próximas aulas. Então, o que ficar confuso agora, isso vai se clareando nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, certo? Vamos continuar. Temos os pronomes relativos. Por que é relativo? Porque ele está relacionado a um nome que já foi citado anteriormente ou que será citado. Então, pronome pessoal indica uma pessoa do discurso. Pronome relativo, ele é uma palavra que está relativo ao que foi dito. Então, que, quem, qual, onde, cujo, como, quando e quanto. Então tá aqui, o quem remete à pessoa. O aluno com quem você discutiu não veio à aula. O quem está referido a um nome dito anteriormente, que é aluno. Quanto, ele vai se referir a um pronome indefinido, que a gente não viu ainda, mas veremos logo em seguida. Então, o tudo é um pronome indefinido, porque eu estou me referindo a um nome que é indefinido. Eu não vou dizer assim, tudo quanto você quiser. Quanto se refere a tudo. O que é tudo? É muita coisa. Muita coisa. Então, você te pergunta, tudo bem com você? Aí você, cara, tudo? Tudo não sei, né? Tudo é muita coisa, tudo é muito indefinido. Mas é como a gente se comunica com as pessoas, né? Quando? Quando remete a tempo. Isso foi no tempo, quando eu fazia faculdade. Quando se refere a algo dito anteriormente, que é tempo. Onde remete a lugar. O país
Onde moro é o Brasil. Onde indica lugar e é relativo a país, que foi dito anteriormente. O único pronome relativo que vai estar identificado com algo que será dito é o cujo. É o cujo que vai indicar posse. Vamos aqui ver o exemplo. Os animais da selva são súditos, cujo rei é o leão. Cujo rei é o leão. Então, eu estou referindo a algo que está à frente no discurso. Certo? O nome relativo refere-se, está relacionado, está relativo a um nome anteriormente referido ou depois, como a gente viu no caso do cujo. Tá, pronomes de tratamento. São pronomes pessoais, né? Porque indicam uma pessoa, mas a gente vai utilizar para referir-se a alguém de maneira respeitosa e formal. Né? Então, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Senhora, e por aí vai. São pronomes que a gente vai se referir de forma muito formal a grandes personalidades. Então, não sei se vocês já viram um debate na Câmara dos Deputados. Eles se referem entre eles, deputados, porque eles consideram, vamos dizer assim, autoridades no assunto, autoridades na política, eles se referem como Vossa Excelência, né? Que seria algo respeitoso. Né? Seria, vamos dizer assim, indecoroso se referir a rapaz, seria indecoroso. Sei lá, um juiz federal. A gente chama de Vossa Excelência, que seria indecoroso, mas tipo, ei, cara, seria indecoroso. Mas aí também tem dá vontade de fazer isso. Não sei se vocês já viram nessas discussões da Câmara, né, eles se xingando, é muito engraçado. Ele fala assim, a Vossa Excelência é um canalha. Né? Fica essa junção do que é algo muito respeitoso com algo de baixo calão. Né? Então, é nesse sentido. Né? Vossa Eminência é quando a gente está falando de uma autoridade religiosa, é um papa e por aí vai. E aí, vocês já viram alguma série ou algum filme que tenha monarquia, que tenha realeza, eles vão tratar o rei, príncipe e etc. como altezas, né? Sua Alteza Real, Vossa Alteza Real. Certo? Esse é o tratamento. Pronomes indefinidos. Esses vão se referir de modo vago a algo na terceira pessoa. Eles podem ser invariáveis, variáveis. Por que é invariável ou variável? Quando algo é variável, eu posso variar de número, singular e plural, e de gênero, masculino e o feminino. Então, alguém, algo, nada, ninguém, tudo e cada, eu não posso transformar nem no singular, nem no plural. Agora, as variáveis eu posso. Então, algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, todo, outro, outra, muito, muita, e por aí vai. Certo? Eles são variáveis nessas flexões de gênero e de número. E temos a locução pronominal. O que é uma locução? Uma locução é quando a gente tem uma classe que vem com mais de uma palavra. Então, qualquer um vem em duas palavras. Então, uma locução. Cada um, todo aquele que, um ou outro, todo mundo, seja quem for, né? São locuções pronominais que vão indicar algo vago, né? Para qualquer um que assistir essa minha aula vai entender o assunto, né? Então, eu não estou especificando quais são as pessoas, logo são pronomes indefinidos, indefinidos. E a gente tem os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos, eles vão indicar a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Vão indicar, vamos ver aqui exemplos com mais calma. Situando as coisas, seres, nos termos da oração, no tempo ou no espaço. Sei que ficou confuso, mas vamos ver aqui no exemplo para ficar mais fácil de entender. Né? Então, este, esta e isto. Este, esta, isto. No espaço,
a gente vai utilizar esses pronomes para nos referir a objetos e seres que estão perto da nossa fala no momento, né? Então fala assim, este copo é meu. Então, demonstrativo indica a posição de algo. Este copo é meu. Por que eu usei este? Porque ele está próximo de mim. No tempo, né? Vou demonstrar algo no tempo. Então, eu vou referir-se ao tempo presente. Esta aula é de português, né? Então, é a aula que ocorre agora. Então, eu uso este, esta ou isto. E esse foi termo da oração, vai se referir a algo que será dito na oração, que eu ainda vou dizer, né? Então, preste atenção nisto que vou falar. O que é esse isto? É o que virá depois, certo? Então, este, esta, isso, espaço presente, tempo presente, o que será dito. Agora, o esse, essa ou isso. No espaço, eu vou utilizar para designar seres ou objetos que estão próximos da segunda pessoa. Então, eu digo para você, por exemplo, esse caderno que você tem aí tem várias anotações. Né? Então, me refiro a você, a ti, né, que está, vamos dizer assim, se fosse no presencial, né, seria mais fácil. Mas imagina que a gente está próximo do outro e eu me refiro a ti e digo, esse teu caderno, né, porque é algo que não é meu, que não está comigo, está com você, está contigo, certo? No tempo, eu vou me referir a um tempo que não é o presente, mas está perto, é um tempo próximo. Então, se eu falo, em 2020, tempo próximo, ocorreu a pandemia do coronavírus. Esse ano foi difícil. Né? Então, é um ano que não é o tempo atual, mas está perto. Né? Foi bem ali. Né? Acabou de acabar o ano. Então, esse ano foi difícil. Né? Em relação a termos da oração, eu indico algo que já foi dito. O este era o que será dito. O esse é o que já foi dito. Então, isso que você me contou é curioso. Isso. Então, algo que já foi falado. Né? Isso que você falou agora é curioso. E o aquele, aquela e aquilo, no espaço vão indicar algo, né, ou seres que estão longe, tanto de quem fala quanto de quem escuta. Então, cara, aquela rua ali, né? Aquela rua é, sei lá, a 9 de janeiro. No tempo, eu vou me referir a um tempo remoto, um tempo distante, né? Então, cara, em 2010 eu passei na faculdade. Naquele tempo a prova era outra, né? Então fazem 10 anos isso. Logo é um tempo remoto. E aí, no termo da oração, ele remete a um primeiro termo citado numa listagem. Então, olha aqui nesse exemplo. A diferença entre pronome e substantivo. Este nomeia e aquele se refere aos nomes. Então, este refere ao substantivo porque é o mais próximo e aquele se refere aos nomes, que é pronome, que é o primeiro da lista. Certo? Vamos continuar então. Pronomes possessivos. Os possessivos, pelo nome já diz, indica posse. Né? Então, eles estão ligados às pessoas do verbo eu, tu, ele, nós, vós, eles, e vai indicar as posses. Então, esta é a minha aula, esta é a tua aula, essa é a sua aula, nossa aula, vossa aula, e por aí vai. Indica a posse. Indica a posse. É bem fácil isso. Vou até passar aqui e vamos para o artigo. O artigo é a classe mais fácil que tem, né? Porque para que serve o artigo? Ele apenas antecede o substantivo, que eu falei mais cedo. Então, são duas formas de artigo, os definidos e os indefinidos. Os definidos é que eu não quero definir o substantivo. Então, eu digo o, a, os, as.
Se for para indefinir, tornar algo mais vago, eu digo uma, uns, umas. Então, para falar assim, o Danilo é um professor de português, que ele é um dentre outros. É indefinido isso. Agora, se eu falo, o Danilo é o professor de português, já estou definindo, né? Ele é específico, ele é especial, certo? Então, o artigo ele tem só essa função, ou seja, é muito fácil. O numeral também é muito fácil, né? Porque o numeral tem a ver com números. São os números que a gente vai utilizar no dia a dia, né? Nas contas e por aí vai. Eu posso indicar posição, quantidade, multiplicação e fração, né? Então, eu tenho tipo de numerais que aí indicam essas situações. Se eu quero indicar quantidade, eu uso os cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5 mil, 1.500, milhão, 2 milhões, por aí vai. São os números que ligam quantidade. Se for um coletivo, eu digo dúzia, dezena, centena, milhar, trilhar, bilhar e etc. Os ordinais indicam posição, né, numa lista de tipo, no campeonato. Tal time é o primeiro classificado, segundo classificado, quinto classificado, o 20º, o 50º classificado, que vai indicar a posição numa tabela, numa quantidade no campeonato. Multiplicativo indica multiplicação. Então, o dobro, o triplo. Quando eu falo, qual é o dobro de 3? O dobro de 3 seria, sei lá, seria 2 vezes 3, né? Que é 6, né? Ou é 3 vezes 3? Aí não sei mais. É muito cálculo na minha cabeça. E o fracionário indica uma fração, que é 1/3, 1/4, 1/5, que é um número fracionário, certo? A preposição. Ela é uma palavra invariável, ou seja, eu não vou flexionar nem em número, nem em gênero, que vai apenas te ligar dois elementos da oração. E esses elementos podem ser dependentes ou principais, que é quem vai reger e aquele que é regido. Vamos ver aqui exemplos. Eu tenho aqui preposições com relações muito claras. Assunto, causa, companhia, especialidade, direção, fim, falta, instrumento, lugar, meio, conformidade. Vamos ver um por um. Assunto. Falou sobre política. Sobre indica assunto. Morreu de fome. De indica causa. Jantei com companhia. Formou-se em especialidade. Olhe para frente. Para direção. Ou pode ser para fim. Trabalha para viver. Estou sem recurso. Indica falta. O sem. Feriu com a espada. O com é instrumento. Moro em Recife, em Belém, em indica lugar. Viajei de avião. Usei o de para indicar meio. Trajava a moderna. Conformidade, né? Trajava o modo que eu trajava. O a como preposição. Então é bem simples, é bem direto. Eu vou mostrar uma relação entre elementos. E aí temos a conjunção. A conjunção é uma palavra invariável que vai ligar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. O melhor é entender que liga orações. A gente vai diferenciar conjunções ordenativas e subordinativas. As primeiras, aquelas, vão unir orações independentes, coordenadas. As segundas, ou estas, vão unir orações subordinadas. O que é cada um desses? Orações coordenadas, orações independentes, são orações que têm sentido completo cada uma delas. E subordinadas, eu vou ter uma oração que precisa da outra para ter sentido. Eu sei que parece doido agora, mas esse conteúdo vamos ver com calma, porque ele é extenso. Ele é extenso, que é o conteúdo de sintaxe do período ou orações coordenadas e subordinadas. Mas
vamos entender o que é conjunção. Eu coloquei aqui quais são as orações coordenadas e as subordinadas. Então, coordenadas tem só 5. Aditiva, adversativa. Aditiva indica uma adição, né, um complemento. Adversativa indica oposição. Alternativa seria alternar. Conclusiva indica uma conclusão. Explicativa indica uma explicação. Né? Então, aditiva e adversativa mais alternativa ou conclusiva, portanto, logo, explicativa, porque, pois. Tem aqui alguns exemplos que eu peço para vocês lerem depois que eu vou colocar esse material no Google Sala de Aula. Vamos ver as subordinadas. Então, lá tem 5 coordenadas. Nas subordinadas temos 9. Vamos ver aqui. A causal indica causa. Então, posso usar o porquê, por quanto, uma vez que. A concessiva indica uma ação que era para não acontecer, mas acontece. Então, embora eu queria ter gravado a aula na última sexta, na última quinta, houve barulho lá fora. Então, algo que não era para acontecer, aconteceu. Condicional indica uma condição. Se eu fosse você, eu estudava português melhor. Conformativa indica que algo ocorre de acordo com o outro, em conformidade. Comparativa indica uma comparação. Consecutiva indica uma consequência de um ato. Né? Não posso dormir bem sem que eu tenha estudado português. É uma consequência. Né? Final indica finalidade. Proporcional indica proporção, quantidade. E temporal indica tempo. Então, eu só dei uma passadinha aqui, mas não se preocupe que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam agora quais são as conjunções, que são os termos que vão ligar as orações coordenadas ou as orações subordinadas, né? Então, porque, embora, conforme, se, como, para que, a proporção que, logo que. Mas não se preocupe, que vamos ver isso com calma nas próximas aulas. Aqui, exemplo. Leia depois, né? Vê se você entende, né? Tente compreender. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, manda no sala de aula, que a gente vai tentar entender melhor. A interjeição é o mais fácil para a gente, que é para isso. Que vai indicar emoção, um sentimento. Né? Não vou indicar número, nome, não vou indicar qualidade. Indica uma emoção que eu tenha na hora. Então, palavrões, ou então o nosso égua. O égua, ele é uma interjeição que vai indicar diversas emoções. Então, tem o égua, que é uma dúvida. Tem o égoar, já indica uma raiva. Assim, o égua, já indica uma dúvida, indica uma assim, não tô crendo nisso. Né? Então, para a gente entender a interjeição é muito mais fácil. Só pensar no égua, né? Que é o que a gente mais usa no dia a dia. E aí, por fim, temos o advérbio. O advérbio é a palavra que vai modificar o sentido de um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Por exemplo, eu falei mais cedo o exemplo que é João estudou português ontem. Eu poderia ter falado João estudou português. Mas eu coloquei o ontem. Né? Então, esse ontem modificou o verbo estudar, porque ele especificou para uma data, um tempo, né? Utilizando o advérbio ontem. Ontem. Então, eu coloquei aqui alguns tipos, né? Tem nominais, pronominais e tal. Os nominais que vão estar... vão ser um nome, né? Vão ser mais ligados a nomes. Temos de lugar. Eu posso indicar que está longe, que está perto, dentro, fora, acima, embaixo. Então, eu vou especificar onde está, né, a situação, né, no contexto.
posso indicar tempo. Aconteceu depois, aconteceu logo, aconteceu cedo, aconteceu hoje, amanhã, ontem, anteontem, sempre. Tempo. Eu posso indicar modo também. Eu assisti uma aula devagar, assisti a aula bem, assisti a aula melhor. É o modo que você assistiu a aula. Ou adjetivos adverbializados, né? Porque alto é um adjetivo. Tal pessoa é alta. É alta. Eu estou classificando aquela pessoa, qualificando. Mas se falar assim, eu falei alto, já estou modificando o sentido do falar. Alto, falei baixo. Não é um adjetivo aqui. Porque o adjetivo, ele vai modificar um substantivo. Porque tu lembra disso. Quando eu estou modificando um verbo, é um advérbio. E aí, qualquer palavra terminada em mente é um advérbio de modo. Então, rapidamente, periodicamente, finalmente, e etc. De dúvida, talvez, porventura, etc. De afirmação, sim, deveras, realmente, é uma afirmação que eu estou dando. Intensidade, muito pouco, bastante, tão, então, tão pouco, intensidade. Negação, não, nunca, jamais, nada. Indica uma negação, né? Algo que eu estou negando. E os pronominais, eu tenho os não interrogativos, que são aqueles que funcionam como pronome, mas não são de pergunta. Então, lugar, né? Aqui, aí, modo, assim. Tem os relativos que são como, onde, em que, indefinidos, os sempre, nunca, algures, os quantificativos de intensidade, muito pouco, mais, menos, tanto, quanto, certo? E eu tenho os interrogativos, que vão ser aqueles que a gente usa em perguntas que exprimem ideia de tempo, lugar, modo e causa. Onde, quando, como e por quê. E por quê. Né? Eu vou ter os pronomes interrogativos, que é que, qual, o que, e interrogativos adverbiais, que são esses onde, quando, como e por quê. Tá? Então, aqui, essa aula foi só para introduzir o assunto, só para apresentar cada classe. Né? Se ficou alguma dúvida em alguma classe, eu posso, sei lá, fazer uma aula focando na classe. Né? A gente vai ver com tempo, sei lá, verbo, pronome, advérbio, a gente vai ver com calma isso, porque são classes muito mais específicas que têm muitos exemplos. Mas eu queria trabalhar isso com texto, né? Então, a gente vai ler um texto, identificar no texto quais são as classes e para que elas funcionam. Então, por hoje é isto. Desculpa a demora da aula, mas infelizmente foi o que aconteceu. Espero que isso não se repita e a gente se vê na próxima. Por sinal, respondam lá no Google Sala de Aula se vocês preferem que a gente mantenha a aula assim, né, gravada, ou então se vocês querem fazer um encontro num dia específico. Na terça-feira, que a gente seria a aula presencial. Mas me falem isso na sala de aula para eu poder me programar. Tá certo? Então, até a próxima. Bons estudos e se cuidem.